Então, boa tarde aí a todas e todos que estão nos acompanhando aí pela transmissão. Boa tarde aqui ao público presente na Tapera, que muito nos honra. Agradeço a todos aí que estão nos acompanhando. E vamos lá, né? A conversa sobre os riscos em Bolsonaro, elas surgiram no impulso, né, imediatamente após o resultado do primeiro turno das eleições. Foram agendadas e realizadas às pressas. Na nossa opinião, elas deram certo, foram legais, foram interessantes, as pessoas gostaram de acompanhar, as pessoas que vieram aqui gostaram de deixar o seu recado. Enfim, a ideia era falar um pouco sobre os muitos riscos que vemos na candidatura do Bolsonaro. São riscos graves, né? São alertas importantes que nós temos feito à população. Na minha opinião, Antônio, quem votar no Bolsonaro rapidamente vai se arrepender, caso ele seja eleito. Não vai dar certo, não tenho a menor dúvida de que ele vai a presença dele vai amplificar as crises que nós já vivemos e possivelmente vai abrir caminho para um processo abertamente autoritário, que vai ser muito doloroso e ineficaz também, até para quem acha que um regime mais autoritário tem condições de conduzir a economia de maneira mais positiva, mais produtiva. Além disso, sem dúvida, é a população mais pobre que vai levar a pior no eventual governo Bolsonaro. Não tenho também a menor dúvida quanto a isso. Eventualmente, se ele for eleito lá na frente, podem me cobrar por essa fala, eu estou tranquilo. Mas, enfim, o papo hoje é sobre o Haddad. Quando a gente estava fazendo esses eventos aí sobre riscos em Bolsonaro, recebemos alguma mensagem de eleitores do Jair Bolsonaro, nos questionando por que não fazer um encontro ou falas sobre riscos da candidatura numa eventual vitória do Fernando Haddad. Enfim, não foram agressões, foram comentários provocativos, certamente, mas foram comentários bem colocados, enfim, e raciocinando bem, refletindo rapidamente, por que não fazer, né? Vamos fazer, bora fazer esse debate. Acho que está faltando debate nessa eleição. Vai ser muito problemático a gente ir para um segundo turno sem a realização de debates, né, sem testar um pouco o conhecimento e a convicção dos candidatos sobre os programas e as propostas que eles têm apresentado. Enfim, aqui na Tapera, de maneira um tanto quanto quixotesca, como sempre, no nosso cantinho, nosso pequeno jardim, a gente procura fazer as coisas com um pouco mais de substância, né? Sem pressa, sem superficialidade, sem essa linguagem de memes e essas narrativas descartáveis que visam somente destruir o oponente ou demarcar território ou construir um campo maior para os nossos aliados, em detrimento dos nossos inimigos. Enfim, as coisas têm que ser melhor trabalhadas aí se a gente quiser viver num país melhor, mais harmônico aí, não no próximo ano ou nos próximos 5 anos, mas nas próximas décadas, sem dúvida, né? Então é isso, estou aqui no improviso, né? Não sou professor, não tenho esse traquejo aí de falar em público durante um longo tempo, enfim, não treinei aqui a fala de hoje antecipadamente, não mostrei para ninguém, é tudo ao vivo. Eu tenho aqui comigo, vocês vão reparar que de vez em quando eu vou dar umas olhadas aqui, eu tenho aqui comigo um roteiro que eu fiz para guiar a minha fala, para me ajudar aí, a fazer algo com coerência, aí, mesmo que vocês discordem de várias coisas, ela tem um raciocínio geral, tem uma orientação aqui à fala. Vamos lá, riscos com Haddad, né? Vamos supor que a gente está na noite do dia 28 de outubro, domingo, e o Fernando Haddad foi eleito, né? Quais os riscos para o país, na minha opinião, disso? É a primeira coisa que eu vou falar, e depois eu vou aproveitar para mencionar alguns riscos que, na minha opinião, o Brasil não corre, mas que, infelizmente, estão prosperando aí nesse ambiente que a gente está vivendo de redes sociais, de fake news, e de disputa, da própria disputa política, que é sempre dura, né? Enfim, a questão do boato não começou com o WhatsApp, né? Enfim, eu vou falar isso um pouco mais depois. Vamos lá, riscos com Haddad. Então, primeiro risco, o risco dele não tomar posse. É um risco muito grave para a institucionalidade brasileira. Vamos supor, o Bolsonaro não reconhece a derrota, como ele já
tem assinalado em diferentes ocasiões que ele não vai reconhecer, que vai ser fraude eleitoral, que as urnas não são confiáveis, enfim. Um pouco como o Aécio fez em 2014, né? O Aécio não reconheceu a derrota para Dilma, entrou no TSE, mas com uma violência retórica muito maior e com teorias aí, as quais ele subscreve, que ele desenvolve e que são muito ventiladas por seus apoiadores mais renhidos. Enfim, haveria uma série de pressões no TSE, pressões de apoiadores do Bolsonaro, de certo jornalismo que se faz por aí, setores do judiciário talvez mais comprometidos com o antipetismo, enfim, pode vir alguma liminar, o STF, de repente, decide, mas não decide. Enfim, é o cenário, o risco dele não tomar posse, e dentro desse risco, o pior cenário nisso seria realmente, além da questão do judiciário se meter no meio, os próprios militares melarem todo o jogo, né? Não aceitarem o resultado das eleições e, com o uso da força, deturpando as atribuições constitucionais que lhes são determinadas, eles resolvam melar todo o jogo. Então, o risco de não tomar posse, na minha opinião, geraria uma balbúrdia institucional ainda maior, ainda mais grave, e tiraria completamente o que resta de credibilidade do Brasil no exterior, né? Seria um desastre completo, né? Então, esse é o primeiro risco aí, no caso do Haddad ser eleito. O segundo risco, o risco de falta de maioria no Congresso, o risco de falta de suporte parlamentar. Enfim, esse é um risco comum ao Haddad e ao Bolsonaro, né? Ambos vão encontrar um Congresso fragmentado, partidos com pouca coerência ideológica. Os partidos deles, se eu não me engano, o PT e o PSL, têm pouco mais de 10% do Congresso, da Câmara, né, dos deputados. Enfim, eles vão ter que negociar com o chamado Centrão, vão ter que negociar com vários outros partidos para compor aí uma base legislativa que lhes permita governar com alguma estabilidade, né? A princípio, a gente pode até supor que o Bolsonaro eventualmente teria mais facilidade em compor uma base ali com Democratas, com o MDB, enfim, pois são partidos mais fisiológicos, partidos de direita. É difícil classificar esses partidos, né? Classificar o MDB e tal. Enfim, eu já peço perdão antecipadamente por imprecisões e etc. Enfim, é o que é possível fazer no cenário político brasileiro e no tempo que a gente tem aqui para desenvolver esses assuntos, né? Enfim, mas o Bolsonaro, eventualmente, poderia, quem sabe, negociar melhor com eles, né? O Bolsonaro, por exemplo, foi integrante do PP, né, o Partido Popular, conhecido como o partido mais corrupto do Brasil, né, um partido ainda mais corrupto que o PT. O Bolsonaro ficou lá de 2005 a 2016, mais corrupto que o PT, que o PSDB, que todos os outros partidos, que o PMDB. O PP é o campeão, né? E o Bolsonaro ficou lá de 2005 a 2016, né? Presta atenção, pessoal. O Bolsonaro estava lá de 2005 a 2016. Ou ele era muito sem noção, desligado e tonto, e não sabia de nada que estava acontecendo, ou, enfim, tem alguma coisa errada na narrativa de que você votando nele, você vai acabar com a corrupção. Me desculpa, me parece um auto-engano isso daí, mas, enfim, vamos lá. Mas, mesmo considerando que o Bolsonaro eventualmente vá ter mais condições de agregar uma base ali no Congresso, um Congresso anti-esquerdista, vamos ver, né? Ele não tem traquejo negociador, né? Eu acho que até os seus apoiadores sabem que ele não tem um histórico, não tem experiência, ele nunca foi testado, ele nunca montou uma coalizão. Enfim, ele vai precisar disso, vamos ver. Isso é um risco para ele também, mas, voltando aqui ao Haddad. Para o Haddad, o bloco de esquerda, ou o bloco de centro-esquerda, se eu não me engano, tem uns 150 deputados no Congresso, né, na Câmara. Ele vai precisar compor também. A princípio, seria difícil. A gente sabe que a maneira com a qual as coalizões lideradas pelo PT compuseram no Congresso entre 2002 e 2013 foram maneiras heterodoxas, que não são de agrado da maior parte da população, mas, enfim, jogou o jogo, compôs da maneira que compôs, felizmente ou infelizmente, né? Agora, o Haddad aqui na prefeitura, eu quero falar do Haddad, né? Ele compôs bem, ele não tinha maioria também na prefeitura, na Câmara dos Vereadores. Os vereadores do PT não eram maioria. E ele compôs. Ele tinha uma base lá que possibilitou ele, inclusive, aprovar o plano diretor. Quando ele chamou a população para ajudar, ele conseguiu aprovar coisas importantes para a cidade, renegociou a dívida da cidade, enfim. Ele conseguiu. São riscos que os dois candidatos vão se defrontar, mas com o Haddad, pelo menos, ele já
já foi testado, né? Tem experiência e tem um temperamento mais moderado e mais tranquilo que facilita esse tipo de composição. Então, a não ser que você queira tacar um míssil, soltar uma bomba lá no Congresso, metralhar todo mundo, enfim, eu acho que o Haddad ele tem mais condições. A questão do Congresso é muito importante, né? Basta lembrar o Eduardo Cunha, que sabotou o segundo governo da Dilma do início ao fim, né? Sabotou pesado e prejudicou muito, acabou contribuindo bastante para o processo que levou ao impeachment. Enfim, o Congresso é uma tarefa difícil de administrar, isso vai valer para os dois candidatos. Terceiro risco, no caso do Haddad ser eleito, tentativa de bloqueios por parte do judiciário, né, de grupos do judiciário, setores politizados que operam aí abertamente no judiciário brasileiro, né? Isso aconteceu no período do impeachment da Dilma, aconteceu durante a prefeitura do Haddad aqui em São Paulo, aconteceu no governo Temer também, aconteceu bastante no governo Temer e tem acontecido pelo país todo, né? O judiciário exacerbando suas funções, são grupos politizados que travam o poder executivo, vamos supor, na composição do ministério, na aplicação de políticas públicas, nas licitações, na execução dos investimentos programados, enfim, eles travam e procuram impedir e desestabilizar o governo, muitas vezes com uma liminar individual de um juiz de primeira instância, enfim. O próprio Supremo, né, tem vários exemplos muito perniciosos de o cara vai lá e dá uma liminar sozinho de um assunto relevante, sem levar ao plenário, sem correta discussão, enfim, acaba travando. Nunca é demais lembrar, pessoal, que o judiciário é o poder não eleito, né? Nós temos 3 poderes, o judiciário não foi eleito, né? São pessoas que tiveram acesso a condições de estudo, a tempo, a suporte da família, etc., e que passaram num concurso público. Enfim, não foram eleitos e, muitas vezes, eles se atribuem uma função maior ou mais importante, sabe-se lá, com a moral vinda de onde, para intervir no processo político que, com todos os seus defeitos, e são muitos e graves os defeitos do processo político, pelo menos a população elegeu, a população tem responsabilidade e pode tirar o cara mais à frente, né? Enfim, os juízes, muitas vezes não, eles têm uma natureza muito diferente e têm exacerbado nos últimos anos. Claro, por culpa do sistema político que não está funcionando bem, claro, mas isso não dá moral, não dá o direito de um sistema judiciário que tampouco funciona bem, né, que é muito desigual e muito problemático e muito corporativista, né? Você tem juízes que têm apartamentos aí próprios e ganham auxílio moradia, 4 mil, 5 mil reais, Sérgio Moro e outros juízes, né? O Bretas lá do Rio e outros justiceiros aí, eu acho que eles podiam fazer o dever de casa aí, antes de se arvorarem defensores da moral e dos bons costumes, né? Então vamos lá, o quarto risco que eu coloquei aqui, pressões do mercado financeiro. Esse tipo de pressão sempre ocorre, né? Mas em momentos eleitorais, em transições de governo, essa pressão é mais acentuada. O mercado financeiro pressiona por quê? Pressiona por políticas públicas que lhes sejam mais favoráveis e atendendo às ideologias de seus operadores, dos que estão por trás. Aí. Enfim, ampla liberalização dos capitais, taxa de juros muito além de um patamar observado em todo o resto do planeta, né? O Brasil está completamente fora da curva, remunerando excessivamente os detentores da dívida pública, muitas vezes um câmbio valorizado, enfim, ou pelo menos uma previsibilidade no câmbio, que muitas vezes vem em detrimento do crescimento, do emprego e das próprias contas externas, né? Enfim, no caso, especificamente, eles vão pressionar por um ajuste fiscal. Enfim, na minha opinião, um ajuste fiscal numa economia que já está andando de lado, que está parada, que está há anos sem crescer, com desemprego altíssimo, com capacidade ociosa, etc., não vai dar certo. Vai aprofundar a crise, enfim. O PIB não vai subir, a economia não vai crescer, as receitas do governo vão diminuir, a relação dívida-PIB vai aumentar, enfim, vai piorar a situação. É um círculo vicioso, né? Isso foi feito, tá? A Dilma entrou, caiu nesse erro em 2015, colocou o Levy, transformou o que era uma desaceleração, com alguns desajustes na economia, transformou numa grave recessão, numa grave crise, graças à política econômica implementada pelo Joaquim Levy, que, na minha opinião, foi o maior erro de política econômica cometido na história do Brasil. Um erro gravíssimo, uma burrada completa, aprofundou a crise. É inacreditável
que os operadores do mercado financeiro, acadêmicos e jornalistas, etc., continuem olhando para a economia brasileira agora. O Paulo Guedes, né, o assessor econômico aí do Bolsonaro, que, na minha opinião, não vai durar 2, 3 meses no cargo, já coloco isso aqui, mas estarem aí dizendo que a prioridade do Brasil é fazer um ajuste fiscal forte já em 2019 e tal. Isso é uma estultice completa, não vai dar certo. É lógico que você tem que fazer uma reforma da Previdência, é lógico que você tem que cortar privilégios na Previdência. Eu sou a favor também de uma idade mínima na Previdência. Vamos conversar tudo isso, vamos fazer um ajuste, mas um ajuste moderado, preservando investimentos públicos, enfim, preservando a capacidade de crescimento da economia e reforçando o poder de compra da população. Precisamos de mais emprego, mais renda. Enfim, as pressões do mercado financeiro, na minha opinião, vão em sentido contrário ao que a economia brasileira necessita. A principal forma de pressão do mercado é fuga de capitais, né? Leva o dinheiro para o exterior, aí o juro sobe um pouco, etc. Além do jornalismo econômico, né, que praticamente funciona como câmera, como eco do mercado financeiro. Né? Impressionante o baixo nível, a baixa qualidade do jornalismo econômico convencional, mainstream no Brasil. Eu fico impressionado com a capacidade deles repetirem as mesmas platitudes, as mesmas meia-verdades, as mesmas inconsequentes determinações ou obrigações de qualquer governo responsável e tal. O mesmo papo furado em todas as circunstâncias. São corresponsáveis aí pela crise brasileira, sem dúvida, né? Mas, enfim, o meio de pressão deles é a fuga de dólares, que acarreta uma certa desvalorização do real. Felizmente, para nós, a posição do Brasil no setor externo é favorável, é tranquila. Nós temos quase 400 bilhões em reservas, os índices de reservas sobre importações são tranquilos, não há uma grande... Não há como eles nos deixarem, como em 2002, fazerem um aperto muito grande, uma chantagem, né, que é o que é feito muito forte dessa vez do Brasil. Pelo contrário, se eles levarem o dólar para 4, 4,50, olha, para mim, eu acho até bom, vai estimular as exportações do Brasil, vai ajudar a recuperação da economia. Então, essa pressãozinha aí pode fazer. E, acima disso, 5, 6, 7, aí já não é sério, isso não tem fundamento algum, aí não vai por aí. Enfim, para falar só brevemente sobre o Haddad, a questão fiscal, o Haddad vai ser um risco de descontrole, vou falar mais no final. Mas, enfim, eu acho que ele vai fazer uma gestão fiscalmente conservadora, eu até gostaria que ela fosse mais ousada, mas ele não vai conseguir fazer, vai reservar um espaço maior para investimentos. Foi assim na prefeitura, sabe, conseguiu o grau de investimento, renegociou a dívida da prefeitura, vai sofrer pressões para nomear representantes do mercado financeiro nos postos-chave. Vamos ver aí o que ele faria ou não, caso ele vença. Mas, enfim, esse é o quarto risco, o risco de pressões exacerbadas aí do mercado financeiro. O quinto risco enfim, é o risco mais grave, que está relacionado a todos os outros, é o risco de insubordinação dos militares. Né? A tradição brasileira, pessoal, é o autoritarismo, não é a democracia. Nós não temos uma tradição democrática, a nossa tradição é o seguinte: quem está com as armas na mão, quem tem a capacidade de matar mais pessoas no menor número de tempo, detém o poder. Infelizmente, historicamente, essa é a nossa tradição. Os militares, infelizmente, têm esse péssimo hábito de, em momentos que eles julgam de crise ou de instabilidade, usarem as importantes responsabilidades que lhes são oferecidas, que são as armas, os equipamentos, o prestígio que eles têm e os recursos, para deturparem suas atribuições constitucionais. Deturparem, violarem as suas obrigações e as ordens e os preceitos que eles receberam da sociedade brasileira. Na minha opinião, tem alguns militares, alguns generais da reserva, que têm falado bastante aí. Eu não tenho notado militares da ativa ainda. Deve ter por aí, mas, enfim, não quero também que seja irresponsável, mas, na minha opinião, passou da linha, pisou no tomate, prisão na hora para os militares que estão ameaçando não reconhecer o resultado das urnas, estão ameaçando bagunçar a já difícil situação no nosso país. Cadeia nesses caras, não tem que tergiversar, não tem que ficar de brincadeira, eles não têm mandato para fazer o que muitos ameaçam fazer. Vão se desgraçar diante da população novamente. Vão sair envergonhados do governo, como saíram em 85. É bom já deixar esse alerta bem claro, porque depois, enfim, pode me cobrar também. Não estou nem aí. Enfim,
São esses os riscos principais que eu acho que cercam a candidatura do Haddad. Parte deles se alimenta do antipetismo, que é muito forte, muito agressivo, foi construído aí por 10, 15 anos. São muitos os responsáveis por esse sentimento antipetista agressivo e ruinoso para a democracia. Conseguiu a deposição da Dilma por manobras contábeis, né? Conseguiu a prisão do Lula por 2 fatores, né? Um conjunto de indícios, por um lado, e os atos indeterminados de ofício, por outro lado. Enfim, mais importante, calaram o Lula, né? Não é só que o Lula está preso, né? O Lula está impedido de falar com a população. O Lula está preso ou não, eu acho que é irrelevante para a maior parte das pessoas. O que é importante politicamente? É não deixar o Lula falar com a população. E é isso que tem sido feito. E quem sabe, enfim, esses riscos do antipetismo no Haddad, ainda com mais uma derrota eleitoral, eles iam ser exacerbados e tal. A gente poderia ter, como ocorreu na segunda eleição da Dilma, que 3 semanas depois da eleição da Dilma já tinha a passeata antes dela tomar posse para o segundo mandato, né? Agora, parte desses riscos que eu mencionei para o Haddad também se refere a questões estruturais do nosso país. Enfim, e, de certa maneira, são riscos, são questões que levam à instabilidade, que levam a dificuldades, que também se aplicam ao eventual governo de Jair Bolsonaro, né? O que são esses? A fragmentação política, o baixo nível de coerência ideológica partidária, baixo nível educacional mesmo dos congressistas, muito baixa, quase irrelevante, eu diria, capacidade de empatia das elites do nosso país pela sua população, a falta de um projeto nacional, a falta de compromisso com a população. Isso é muito complicado, né? O corporativismo, que vale para o setor público, mas vale para o setor privado, o autoritarismo, a desigualdade de renda e de riqueza, a estrutura do mercado financeiro, que é muito politizado também, um debate público de má qualidade, péssimo, né? Raso, superficial. O racismo, o machismo, enfim, problemas estruturais, muitos deles com origem no nosso processo de colonização e escravidão, mas e que, infelizmente, estão aí exacerbados aí nos últimos anos de maneira inacreditável para muitas das pessoas que viam e que veem ainda na Constituição de 88 um processo lento, doloroso, com dificuldades, mas de construção de uma sociedade um pouco mais justa, um pouco mais equalitária, mais rica, né? E que respeite determinados princípios e parâmetros constitucionais e regras do jogo, né? A principal regra do jogo: ganhou a eleição, ganhou. Quem perdeu vai para a oposição. Não tenta melar, não tenta ir para o tapetão, né? Tapetão é um problema grave, né? Agora eu vou falar de quais os riscos que eu não acho relevantes, mas que o pessoal que é contra o Haddad, que é contra o PT, seja por causa do Haddad, seja por causa do antipetismo, né? Eu gosto de diferenciar também. Tem o antipetismo, tem o Haddad, tem várias camadas aí, né? Vários trechos. Mas, enfim, o primeiro risco que eu não acho relevante, né? Cuba ou Venezuela, né? O Brasil vai se tornar Cuba, o Brasil vai se tornar Venezuela, né? Gente, isso é uma figura de retórica, isso é um apelo emocional, um argumento tanto quanto irracional. Se a gente quer discutir o futuro do nosso país, a gente precisa estar com parâmetros de racionalidade mínimos aí para conduzir um bom debate, né? Sem espantalhos, pessoal, sem Guerra Fria, tá? Cuba é um ilhota no Caribe, é um ilhota desse tamanho no Caribe, tem toda a sua história lá, fez a Revolução, inicialmente não era contra os Estados Unidos, aí virou contra os Estados Unidos, teve o bloqueio, tem níveis de educação e saúde de alta qualidade, tem problemas com questões de renovação do poder, etc, etc. Todo mundo sabe, mas Cuba é uma ilhota, não é o Brasil. A Venezuela é a mesma coisa, né, gente? A Venezuela não é o Brasil, a Venezuela tem a sua história. Ela enveredou pelo autoritarismo por causa de um militar, tá, gente? Um militar como o Bolsonaro. O Chávez é um militar como o Bolsonaro. Não é o Haddad, que é militar e que vai tentar um autogolpe. Enfim, quem controla... Enfim... o Chávez aprovou uma nova Constituição, socializou um monte de coisa, redistribuiu o dinheiro do petróleo. Aliás, o petróleo representa 1/3 da economia venezuelana e mais de 80% das exportações. Quer dizer, a economia venezuelana não tem nada a ver com a economia brasileira, sabe? A história da Venezuela não tem nada a ver com isso. Quer dizer, tem semelhanças, América Latina, mas é um negócio totalmente diferente. Então, não vem com esse negócio de o Brasil vai virar Venezuela, vai dividir o Brasil. Porra, o Brasil vem dividido desde a escravidão, porra. Desde que os portugueses chegaram com os índios, desde que você tem a concentração de renda e riqueza dos mais altos níveis no planeta. É isso que divide o Brasil. Não é... Enfim, não vai virar Venezuela. Se não virou quando o Lula tinha 80%, 90% de aprovação, hoje, que o Haddad, uma vez eleito, mal sabe se ele vai conseguir tomar posse, enfim, não dá, né, pessoal? Vamos manter aí
a sobriedade aí no debate, aí, se possível, né? Enfim, difícil, né? O pessoal está rindo aqui. Outra coisa, outro risco aqui, kit gay, soltar os presos, não sei o quê, vai desmontar a família brasileira. Vocês estão de brincadeira, né? Acho que não é por aí, né? Fala sério. Aí vocês podem fazer os seus WhatsApp aí, circular por aí e tal, mas eu nem vou perder muito tempo com isso. Pelo contrário, eu acho que é num regime autoritário e agressivo que a violência vai aumentar, a violência física e psicológica sobre as pessoas, e isso sim desestrutura a família, isso sim desestrutura os relacionamentos e a sociedade. Enfim, é uma discussão que a gente pode fazer em uma outra ocasião, mas eu lamento que as pessoas com estudo, com instrução, com privilégios, se deixem levar por esse tipo de pegadinha nos momentos mais decisivos da vida nacional. Eu esperaria um pouco mais de responsabilidade aí, de formadores de opinião, de pessoas que tiveram condições de estudo, acesso a bens culturais, desde a mais tenra infância, e ficam aí falando de Venezuela, de kit gay, de não sei o quê, de a família brasileira, enfim, né? Outro risco de quebrar o país com a manutenção dos déficits. O risco, se o Haddad entrar, a gestão irresponsável da economia vai quebrar o país. Bom, já comentei um pouquinho que a gestão fiscal dele na prefeitura não tem nada disso. Eu acho ele um cara moderado, conservador, professor do INSPER, está bem acompanhado ali de muitos economistas ali de linhagem conservadora, bem mal acompanhado também por alguns, né? Enfim, tem excelentes assessores, pessoas que conhecem na máquina pública, que já tiveram experiência com a coisa pública, que sabem o que é preparar um orçamento, preparar um plano de investimentos, preparar uma licitação. Eu não vejo a menor condição disso. Mas, enfim, ainda vou aqui gastar mais um tempinho explicando que o Brasil teve superávit primário entre 2002 e 2013. Tá? 2002, 2013, inclusive os mais altos superávites primários da história do Brasil foram realizados pelo Lula. Enfim, a dívida pública bruta e a líquida ficaram basicamente na mesma faixa durante todos os governos Lula e o governo Dilma até quando? Até 2015. Quer dizer, em 2014 deu uma escorregadinha, como eu disse lá atrás, em 2014, enfim, a situação econômica, foram cometidos vários erros, né, de política econômica, as desonerações, a agenda da Fiesp, erros de um ajuste fiscal em 2011, que, na minha opinião, foi muito ruim, foi errado, foi um erro. Mas, agora, o grande erro foi cometido em 2015 pelo Joaquim Levy, com o beneplácito da Dilma, enfim, com amplo apoio de todos os jornalistas econômicos que dizem que depois o PT levou o país ao desastre. Tá? Amplo apoio. Eu ainda vou fazer isso. Se o Bolsonaro for eleito, eu provavelmente vou ter mais tempo livre, vou ficar aí, enfim, vou ter tempo de fazer umas pesquisas, escrever umas coisas, me comprometo a pesquisar sobre isso, vou pegar todas as colunas, todas as capas do Valor Econômico, todos os colunistas do Estadão, vou pegar todos eles elogiando o ajuste do Levy, que o Levy ia retomar a confiança da economia, blá, 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 afundou a economia brasileira, né? Arrebentou com o país, aumentou o desemprego e amplificou a crise do país. E aí jogam na culpa do PT. Tá certo, a Dilma errou, mas o economista que foi colocado lá era o economista de vocês para tocar a política econômica que vocês queriam. Enfim, acho que a autocrítica aí poderia valer para várias partes aí, essa demanda que se faz por autocrítica, né? Enfim, por fim, sem querer entrar muito em tecnicalidade, mas só para acabar com esse assunto logo de uma vez, a dívida brasileira, ela ainda, com relação ela cresceu muito nos últimos anos, a tendência é preocupante, sim, é uma questão, é um problema, mas não é nada dramático, a gente não está à beira do precipício, tá? Em comparação com os outros países, com padrão, com países internacionais, ela está ali numa faixa razoável, que não é dramática, não estamos à beira de uma crise. É lógico que a trajetória, a partir de 2015, é preocupante, mas ela não é. Adicionalmente, a dívida brasileira está denominada em reais, não é uma dívida externa, não está denominada em dólares, quer dizer, está denominada numa moeda que a gente emite, que a gente controla, e, enfim, e essa dívida é detida essencialmente por residentes, não está na mão de estrangeiros. A parcela em mão de estrangeiros, eu acho que é menos de 10%, é de 10% para menos. Então, sem dramas aí, sem chorumelas, sem ficar aí inventando que porque se o Haddad ganhar, vai quebrar a economia do país e vai detonar. Não vai, pode mudar de assunto para disfarçar o seu antipetismo, pode encontrar outros argumentos e outras razões.
E estou preparado para fazer essa discussão, esse debate com quem quiser, quando quiser. Pode chamar aqui o pessoal do Partido Novo, pode vir aqui os melhores economistas do PSDB, Pércio Arida, quer vir aqui? Vamos conversar com o Pércio Arida, vamos conversar com o Marcos Lisboa, vamos conversar com o Samuel Pessoa, não tem o menor problema. Todos os jornalistas do Estadão, todos os jornalistas do Valor Econômico, vêm aqui me provar que a gente está à beira de um precipício, que a gente está à beira do desastre. Enfim, não está. Parem aí de chantagear e criar pânico na população. O país está com graves problemas, a população está sofrendo por aí. A gente tem que discutir as questões do país com seriedade, com um mínimo de racionalidade. Diante de uma campanha eleitoral, a gente não pede que as pessoas... Enfim, a gente sabe que tem a retórica, tem as emoções, política é guerra, num certo sentido e tal, mas eu acho importante que alguns parâmetros mínimos, pelo menos, fossem respeitados, fossem... cumpridos, mas infelizmente não é isso que a gente está vendo por aí, né? E é bastante lamentável aí. Tudo isso está acontecendo com o Brasil, não precisava, gente, não precisava nada disso, sabe? Putz, de repente o Aécio podia ter ganhado logo em 2014, logo de uma vez, entendeu? Ou não precisava ter questionado a eleição da Dilma, não precisava ter sabotado, o Cunha não precisava ter sabotado o governo da Dilma, aquele impeachment, aquele teatro lá do impeachment por manobras contábeis, sabe, não precisaria ter sido realizado, e o Aécio teria sido eleito em 2018, alguém do PSDB, de repente até o Dória, qualquer coisa, entendeu? Mas a gente ia estar, pelo menos, seguindo algumas regras aí, minimamente aceitas. Agora a gente está aí nessa bagunça e corre o risco de piorar ainda bastante, né? Vamos lá, vou para a conclusão aqui. Então, sim, tá? Há riscos com a vitória do Haddad. Há riscos. O país está nessa confusão, a institucionalidade completamente bagunçada, as pessoas super exaltadas, né? Mas, ainda assim, na minha opinião, ele é a melhor escolha, dentre as duas que estão à nossa frente, Haddad e Bolsonaro, sem dúvida, tranquilamente. Eu acho que o Haddad, com todos esses riscos, é uma melhor escolha. Ele está acostumado a jogar com as regras do jogo, né? Ele pode ganhar, pode perder, ele conhece o que é a limitação do orçamento, sabe montar um secretariado, conhece as limitações jurídicas, políticas, pode explicar o seu programa, coisa que o Bolsonaro não consegue, nem os assessores deles conseguem explicar o programa deles, né? Eu chamo a atenção para vocês para uma entrevista que o Pércio Arida deu um pouco antes do primeiro turno, questionando o programa do Paulo Guedes, questionando bastante. Quer dizer, não é o... Estou pegando o Pércio porque é um economista de direita, né, muito bem reconhecido aí no mercado financeiro, respeitado aí pelos jornalistas econômicos e tal, respeitado pela patota aí, né, pela turma da bufunfa, ou outros termos aí que poderiam ser utilizados, né? Mas, enfim... nem o Paulo Guedes consegue explicar o programa dele, vai e vem, enfim. O Bolsonaro, gente, nunca teve que lidar com nada disso, né? Nunca organizou um secretariado, nunca participou de uma reunião de ministro, nunca fez uma licitação, nunca enfrentou uma crise, né? Nunca enfrentou uma crise. Vocês sabem como é que ele vai responder? É uma crise política no Congresso, alguma bobagem que algum ministro fez, alguma questão vinculada à corrupção. Você sabe se ele vai ser um cara que vai acomodar, que ele vai conversar, que ele vai conseguir negociar uma solução pouco traumática para o país, para momentos de crise, ou ele vai chegar arrebentando, vou dar tiro, vou arrebentar isso aqui, tal, não sei o quê, porra. Enfim, é uma irresponsabilidade, na minha opinião, dar um cheque em branco, assim, um salto no escuro, para um cidadão ainda por cima, aparentemente, além de limitado intelectualmente, sem experiência, mal articulado, com um grupo político fraco e inexperiente, num partido nanico, né? Embora tenha conseguido votos aí no Congresso, é um partido desestruturado. Olha, rapidinho, esse pessoal aí que se elegeu com o Bolsonaro, tá um breve parênteses, vai estar brigando entre si. Mas rapidinho, vocês não tenham dúvida disso, tá, gente? Enfim, e emocionalmente também, aparentemente, um cara desequilibrado, né, o Jair Bolsonaro. Então, se você está votando nele porque você acha que ele é a solução para os problemas do Brasil e tal, etc, 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 enfim, não vou te xingar, não vou brigar com você. Boa sorte aí com o seu voto, só guarde as minhas palavras, obrigado por estar me assistindo, pode lembrar disso no futuro, na primeira crise do governo Bolsonaro, com 1 mês, 2 meses, ou talvez antes de tomar posse, se ele for eleito, você, como já está, né, o general Mourão, gente, só não vê quem não quer, né, o general Mourão e o Bolsonaro já está cada um já operando para o seu lado aí, né, enfim,
nunca foi governador, né? Nunca presidiu uma empresa, pô, nunca teve uma banca de jornal para administrar, nem uma pequena livraria. Eu sou mais preparado que ele, sem dúvida, pô. Administrando aqui a Tapera, sem dúvida. O cara nunca administrou nada, gente. Porra, vocês estão de brincadeira, né? Já os riscos com Haddad, se ele conseguir tomar posse e governar, né, são os riscos do jogo, riscos de dificuldade. Isso também vão fazer parte de questões que o Bolsonaro enfrentaria, né? Enfim, ele não vai dar conta das dificuldades e vai enveredar por porrada na população e autoritarismo na política institucional. Não tenha dúvida, né? Eu ando aí por São Paulo e vejo a população, o povo mais pobre, eu pego o metrô, ando aqui pelo centro e olho essa galera e falo, puta, essa galera toda vai votar no Bolsonaro, cara. Não é possível isso, cara. Não é possível. Eles não entendem que o general está lá. O general está lá para quando o bicho pegar, para dar porrada no pobre que vai querer protestar, sem dúvida. Não é no professor de universidade, nada, não é em mim, aqui a gente vai levar também, mas quem vai apanhar é a população, infelizmente. Enfim, quando eu penso na política econômica que eles vão implementar, então é uma política econômica que vai agravar a crise. É difícil, viu? Enfim, finalizando aqui, para não esgotar a paciência aí de vocês, como muitos já devem saber, né, eu estou realmente muito angustiado, né, preocupado, tenso, um pouco ansioso, triste com a situação que a gente chegou. Eu acho que mesmo com a eleição da Haddad, a gente vai seguir um período aí muito complicado, talvez por anos. Aí, como eu disse, a nossa tradição é autoritária, né, não é democrática. Eu não tenho, para o pessoal do Bolsonaro aí que me cobrou o debate aqui, que cobrou que eu fizesse uma fala de risco do Haddad, eu não tenho a menor pretensão de ser neutro, gente. Eu não tenho a menor pretensão de ficar aqui com equilíbrio entre iguais, etc., que, afinal de contas, eu não vejo. E muito menos o espaço que eu gerencio também. Não tenho a menor pretensão de ser neutro, sabe? Eu tenho lado, eu tenho posição, eu mantenho minha coerência, estou bem tranquilo com relação a isso. Aliás, quando eu pedi licença do Itamaraty, eu pedi ainda em 2014, no governo Dilma Rousseff, quando eu estava em Washington, poderia ficar mais 2 anos como diplomata do governo Dilma Rousseff, dos governos do PT em Washington. Eu pedi a minha licença ainda lá, já com críticas ao governo de Dilma Rousseff, já um pouco desmotivado com o trabalho burocrático, institucional, diplomático, enfim. Então, eu estou tranquilo, eu estou onde eu sempre estive, e isso me deixa muito feliz, né, de certa maneira. E, ao contrário, infelizmente tem que falar isso, ao contrário de muitos no jornalismo, na sociedade, na política e no próprio Itamaraty, pessoas que vão e vêm conforme as ondas, conforme surgem oportunidades para ganhar dinheiro ou para terem ascensão profissional. Pessoas muito maleáveis aí, enfim, e que não é o meu caso. Eu tenho lado, eu tenho posição, eu tenho compromissos, eu não vou ficar fingindo ser quem eu não sou, ou tergiversando, ou acomodando com coisas que, para mim, não dá para acomodar. Flerte com o autoritarismo, com a violência, e com discursos que inflamam o ódio e com a incompetência administrativa, que logo veremos, caso ele seja eleito, eu não tenho, estou bem tranquilo, a Tapera também não vai ter, está bem tranquila, não depende de ninguém, não recebe dinheiro de governo, não recebe dinheiro de partidos políticos, não recebe dinheiro de organizações com fins lucrativos, enfim, não recebe dinheiro de ninguém, basicamente opera super no vermelho, não recebe dinheiro de ninguém, mas, enfim, isso me dá a maior tranquilidade. Eu acho que votar no Bolsonaro é um grave erro. Em poucos meses, eu tenho certeza, se ele for eleito, que se eventualmente você votou nele, você vai estar arrependido em poucos meses. Vai falar, puta, que merda, olha, puta, esse Bolsonaro, cara, ferrou tudo, né? Eu não quero, você vai estar arrependido, eu não quero ficar aqui tentando convencer, nem brigar com ninguém, não vou. Faça o que você quiser, não estou brigando com nenhum amigo, tal. Quer votar no Bolsonaro, vai para Cuba, vai na Venezuela, vai não sei o quê. Beleza, eu nem passo recibo, finge que não vejo às vezes, mas eu deixo apenas uma sugestão final, assim, um conselho de amigo, assim. Quando você estiver ali no domingo, dia 28, ali na sua sessão, na sua zona eleitoral, na sua sessão, você vai assinar o canhotinho ali, você vai caminhar ali para a urna eletrônica. A minha sugestão, ali no escurinho, entendeu? Não tem ninguém da sua família, não tem nenhum colega de trabalho, não tem nenhum amiguinho, tal. Vai ali, dá aquela pensada assim, fala assim, puta, meu, sabe, eu acho que se esse cara for eleito, meu, contando com o meu voto, vai ser uma merda, assim, sabe? Tenta, vota nulo, cara.
Vota branco, não compra isso daí, porque vai na merda, você vai se arrepender, você vai carregar esse peso pro resto da vida, entendeu? Pro resto da vida você vai falar, puta, eu votei no Bolsonaro, arrebentou de vez, o país que já estava zoado, bagunçado, arrebentou de vez. Então, você não precisa falar para ninguém no seu trabalho, tá? Não conta para a galera do trabalho, não conta para sua família, se você quiser, mas vai lá no cantinho, anula o teu voto, cara, vota branco. Não joga esse peso nas suas costas, não, porque depois você vai ter que carregar isso aí, quer dizer, deliberadamente, racionalmente, tendo pensado, tendo todas as oportunidades para refletir sobre o futuro do país, sobre o futuro do país onde seus filhos vão crescer, onde seus filhos vão estudar, onde você pretende viver, eu imagino, né? Você deliberadamente pegou um cara desqualificado, entendeu? Militarista, agressivo, com uma campanha aí com fake news, aí vocês viram as denúncias hoje aí, enfim. Eu estou descrente de Tribunal Superior Eleitoral e de tudo, mas a denúncia está aí, está clara, financiamento irregular de campanha, Caixa 2, são ilícitos vários, aí tem uns 4, 5 ilícitos aí, que aparentemente foram cometidos pela campanha do Bolsonaro. É lógico que ele vai tentar se desvencilhar, vão dizer que não foi bem isso, tal, todo mundo vai negar, mas enfim, sai fora dessa, cara, pula fora, vota branco ali na hora, vota nulo, não vacila, porque as questões que estão diante de nós não é assim, não é para resolver com o fígado, nem com o intestino, vai com calma, cara. Você tem o Fernando Haddad de um lado, você tem o Jair Bolsonaro de outro lado, cara. Sabe? Você entregaria a sua empresa para o Jair Bolsonaro ou para o Fernando Haddad? Entendeu? Você entregaria a educação dos seus filhos para o Jair Bolsonaro ou para o Fernando Haddad? Sabe? Você entregaria, o seu patrimônio para o Jair Bolsonaro administrar, ou para o Fernando Haddad, sabe? Do lado você tem um professor, cara, sabe? Do outro lado você tem um cara, vou dar tiro, tá, vou matar. Então é isso, obrigado aí todo mundo que acompanhou. Espero que tenha valido a pena aí acompanhar. Eu não sei como é que está de comentários aí, de críticas, estão me xingando, estão me arrebentando aí, tudo bem? Fico à disposição aí para conversar, para quem quiser conversar educadamente, democraticamente, passar dessa loucura aí dessas eleições, bora lá, vamos fazer debate aqui depois das eleições, se o Bolsonaro for eleito, vou fazer debate, vou fazer uma vez por mês, trazer eleitores do Bolsonaro aqui, para eles discutirem como é que eles estão vendo aí o país, se eles acham que foi um voto sensato, refletido, né? Vamos. É isso aí, então, obrigado, fiz minha parte, prometemos que a gente ia fazer riscos em Haddad, está aí, evidentemente que você pode ter outros riscos, eu falei os meus, improvisei aqui um pouco no roteirinho, falei um monte de coisa, não retiro nada, e é isso aí, valeu, obrigado aí.